E aí galera, tudo bem? Esse vídeo faz parte da minha série de vídeos sobre como contar células no Excel de acordo com algum critério que você pré-estabelece. Os outros dois vídeos que fazem parte desse conjunto de vídeos são o vídeo de Conte-C e Conte-Cs, que estão na descrição abaixo. Então se vocês querem ampliar seu conhecimento sobre esse assunto de contagem de células, vejam esses dois vídeos que são bastante interessantes também. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como contar células que contêm um número, células que não estejam vazias, células que estejam vazias, o total de células numa seleção, células que contenham texto e células que contêm erro. Os quatro primeiros são bem simples, eles têm fórmulas que já se aplicam a esses casos, enquanto que os dois últimos, o de texto e o de erro, eles precisam de uma jogadinha que eu vou mostrar para vocês, mas é bem simples, não tem segredo nenhum. E para isso eu fiz aqui uma tabelinha com 9 linhas e alguns números, textos, erros e uma célula vazia para a gente usar de exemplo aqui para mostrar essas funções para vocês. Então o primeiro deles é para contar a quantidade de células numa seleção que contém um número. Então eu já tenho uma fórmula pronta para isso, que é o contar, aliás é o conte.num, não se esqueçam do acento, e aí você vem aqui e seleciona a seleção que você quer. E aí você pode selecionar quantas seleções você quiser aqui, só apertando ponto e vírgula e aumentando a seleção. Elas não precisam ter o mesmo tamanho, nem nada, basta conter números, e ela vai contar. E aí aqui, a gente vê que tem dois números só, né, que é o 1000 e o 90, e ele já deu direto aqui a contagem de números. Muito simples, não tem segredo nenhum, é só utilizar a fórmula. Da mesma maneira, é utilizado para contar células que não estão vazias. Então você vem aqui e põe contar conte.valores. Então ela vai contar tudo numa célula que não esteja vazio. Então você vem aqui e seleciona a área que você quer contar ou quantas áreas você quiser contar e aperta Enter. E aqui ele contou 8 e eu já vou mostrar alguma coisa interessante para vocês. Ele contou 8 considerando os erros. A única coisa que ele não contou foi o vazio aqui, na linha 7. Então, o não vazias ele vai contar erros também, porque os erros são tipo uma fórmula que está errada e uma referência que não está correta, uma coisa que você escreveu errado. Então, a célula não está essencialmente vazia. Então, por isso que ele conta essas células. Então, ela só não vai contar as que estão vazias realmente. Para contar as vazias, é basicamente vir aqui e dar um contar, ponto vazio. Ele vai contar as células que estão vazias dentro da sua seleção. E é isso aí. Ela contou uma só vazia e realmente é uma só vazia. Agora o total de células numa seleção vai ser a soma desses dois aqui, das não vazias e as vazias. Você pode vir aqui e colocar uma soma desses dois, já diretamente, né? Sem segredo nenhum. Ou você pode vir aqui e colocar e fazer a soma utilizando as fórmulas. Então, conte.valores, e aí selecionar, e somar com contar.vazio, e selecionar a área. E aí vai dar 9, e é a mesma coisa que você vir somar essas duas aqui. Agora, para o texto e para o erro, que entram as jogadinhas que eu vou ensinar para vocês. Se vocês repararem, não existe uma função que conte texto ou erro. Só tem número, Cs, valores ou vazio. Mas a gente pode manipular um pouco as coisas de modo que o texto e o erro se encaixem em alguma dessas categorias que o Excel consegue contar. Para o texto, existem duas maneiras possíveis. A maneira direta e a maneira indireta. Logicamente que a maneira direta é mais simples, mas conhecer a maneira indireta também é interessante porque é o mesmo conceito do cálculo de células que contém erro. Então eu vou mostrar para vocês as duas maneiras. Começando pela maneira direta, é super simples. Basta vir aqui e colocar conte.c, selecionar seu intervalo que você quer contar e colocar abre aspas, asterisco, fecha aspas, fecha parênteses. E aí ele já vai contar duas, porque é Brasil e Maria, que são as minhas duas células em texto. E o que significa esse asterisco? O asterisco nada mais é do que um caractere coringa. Então ele significa qualquer texto que você quiser contar. Então independe do tamanho do texto, se está em maiúscula ou minúscula. Ele vai simplesmente contar o que é texto. Então você escrevendo dessa maneira aqui, já resolve o seu problema. Agora a outra maneira que a gente vai ter que fazer, que é a indireta, ela é um pouquinho diferente.
E eu vou fazer primeiro para o texto. Então eu vou vir aqui escrever na coluna ao lado das minhas células que eu quero contar e vou utilizar a fórmula é texto e ela vai retornar verdadeiro ou falso. Eu venho aqui, seleciono essa célula e puxo para baixo. O que essa função faz? Se for texto, o valor ele vai dar verdadeiro, que é o caso de Brasil e Maria. Agora, se não for texto, ele vai dar falso. Agora, falso e verdadeiro, eles se encaixam dentro de uma categoria que só consegue contar, que está na categoria verdadeiro ou falso. Então, você vem aqui e coloca cont.c. Se vocês não conhecem a função cont.c, vejam o vídeo abaixo. O intervalo que eu vou utilizar é esse daqui. Não é o intervalo onde estão as células que eu quero contar. E o critério que eu coloco é verdadeiro, porque eu quero ver as células que estão texto. Então, vem aqui e pronto. Contou duas, que são justamente Brasil e Maria. Agora, se eu colocasse aqui falso, que não é o caso, né? Vai dar a mesma coisa, só que ele vai dar o inverso, né? Ele vai dar 7, porque todas as outras 7 não são texto. Então, como são texto, eu venho aqui e escrevo verdadeiro. A mesma coisa pode ser feita com um erro. Então, eu venho aqui e coloco a função erro e seleciono as células e puxo para baixo. E aqui vocês vão notar algumas coisas um pouco interessantes em relação ao erro. Vocês notam que ele considerou divisão por zero como um erro, o erro de referência como um erro e o erro de nome aqui também como um erro. Que aqui é o caso que, por exemplo, eu coloquei uma função, um argumento que não existe, que o nome não existe. Então, ele considerou esses 3 casos como verdadeiro. Agora, ele não considerou como não disponível como um erro. Eu não sei por que o Excel faz isso. Se alguém souber, por favor, comente abaixo. Então você vai ter que acabar meio que incluindo esse não disponível na sua contagem de erro. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vem aqui e conta o que for erro de verdade, que é cont.c, pego o meu intervalo aqui, escrevo verdadeiro, assim como eu fiz anteriormente, e aí eu adiciono cont.c, pego o intervalo das células que eu tenho e coloco não.disp, a função não disponível. E aí ele vai contar 4, porque ele está contando aqui a do não disponível também, que está como falso nessa coluna aqui. Então tome bastante cuidado em relação a isso, porque eu não sei por que raios ele não considera o não disponível como um erro. Se alguém souber, realmente, por favor, me diga embaixo. Mas basta você vir aqui fazer uma soma e você está cobrindo todas as categorias que eu imagino que você queira cobrir quando você está contando algumas células. E para as outras questões um pouco mais complicadas, veja um vídeo de cont.c e cont.cs, que aí você consegue colocar outros critérios também. Basicamente, eu queria falar isso. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, comentem abaixo. E é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu!